Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor por cada pessoa que está aqui. Obrigado, sim, obrigado pelos livramentos, pelas curas, né? E pelo cuidado dele nesses dias da nossa vida. Ele nunca deixou de cuidar de nós. Ele sempre tem nos protegido, tem nos guardado e nós só temos motivos para agradecer. Amém? Você tem motivos para agradecer nessa noite? Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Nós somos gratos a Ele. Devemos sempre ser gratos, né, a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Daqui a pouco, no final, nós vamos cantar mais um louvor. Vamos orar por mais um momento. Mas neste momento eu gostaria de convidar você para a gente estar meditando mais uma vez nessa carta tão maravilhosa, né, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos encerrar esse estudo na carta de Paulo aos Filipenses e eu estou orando a Deus para que Deus nos dê alguma outra direção, de algum novo estudo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor está ali também. Deus abençoe. Então nós vamos terminar hoje, né? Não apenas esse estudo, essa carta que nós começamos desde o capítulo 1 de Filipenses. Eu gostaria de, nessa hora, fazer uma recapitular, né? Uma revisão daquilo que nós já aprendemos. Hoje vai dar 8 palavras, 8 ensinos, palavras de ensino, nessa carta aos Filipenses. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Filipenses, se você tiver com a sua Bíblia aí. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10. Na terça-feira passada nós falamos do versículo 1 até o versículo 9, nós estudamos. E hoje nós vamos do versículo 10 até o versículo 23, onde Paulo encerra essa carta que é conhecida como a carta da alegria, né? Eu até digo que é a carta da alegria de viver com Cristo. Você é feliz, irmão? Você é alegre porque você tem Cristo na sua vida? Você deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Você é grato a Deus? Você é feliz por servir ao Senhor, por ser filho dele, por ser escolhido dele? Todos os dias nós devemos nos alegrar com isso. Então, nós estamos aqui com 35 pessoas online, glória a Deus. E glória a Deus, eu quero pedir para você acompanhar. Nós vamos ser breves aqui, vou procurar ser breve, para você acompanhar esse estudo. Aí você não saísse aí, né? Não nos abandonasse, mas que você continuasse aí. Nós estamos com 35 pessoas. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão acompanhando esse estudo. Glória a Deus. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, Pai, que cada dia o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Assim como diz em Efésios, Senhor, o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar, Pai, a revelação da tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Pai. Por isso, o Espírito Santo ministra o coração de cada um de nós aqui nessa noite, para a tua glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só lembrar aqui, nós começamos lá desde o capítulo 1, e eu queria só falar algumas coisas aqui que nós estudamos e algumas coisas para a gente ficar no nosso entendimento aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Se você voltar lá no capítulo 1, versículo 6, tem algo importante ali que Paulo fala. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que a salvação começa em Deus e se conclui em Deus. Então, a salvação ela não é uma obra humana. A salvação é uma obra divina. Então, o homem por si mesmo ele não pode ser salvo. Ele só pode ser salvo se, primeiramente, o Espírito Santo falar ao coração dele. É lógico que ele tem que responder, né? Ele tem que responder essa obra do Espírito Santo, mas nós entendemos isso, que o homem por si mesmo ele não pode ser salvo. Ele só é salvo pelo poder de Deus. Então ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, a salvação, ele há de completá-la. Então a salvação começa em Deus e se conclui em Deus. Depois, lá no versículo 21, capítulo 1, versículo 21, aí Paulo vai falando, né, sobre as cadeias que ele passou, as algemas que ele passou, né, as dificuldades que ele passou, as tribulações que ele passou. E aí no versículo 21 do capítulo 1, muita gente conhece esse versículo, né? Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que Paulo estava falando aqui? Que para ele, tanto faz as adversidades que ele passou, a luta que ele passou, mesmo se ele morresse, para ele aquilo ali era lucro. Então, a vida dele, como ele diz lá em Atos 20, 24, Paulo diz assim, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Então, ele está falando, a minha vida não é mais preciosa, porque eu encontrei Jesus, eu encontrei um tesouro. E quando a gente encontra esse tesouro, quando a gente encontra Jesus, a nossa vida não é mais preciosa. Então ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo, se eu viver eu estou com Cristo, e se eu morrer eu também estarei com Ele, Ele estará comigo. Né? Se eu viver eu vivo com Ele, se eu morrer Ele estará comigo. Então, tanto faz. Eu não considero mais a minha vida preciosa. Isso é maravilhoso, né? E, então Paulo, nós já falamos isso, né? Quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma e ele diz que mesmo se ele morresse, ele não se entristeceria, né? Ele não ficaria preocupado com isso, porque a vida dele, ele não considerava a vida dele preciosa mais. Amém? Aí no capítulo 2, versículo 3, também tem algo interessante, que também nós já estudamos, capítulo 2, versículo 3, ele fala agora sobre a humildade que deve ser uma das principais marcas do cristão. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Então, uma das marcas, né, é lógico que o cristão ele tem várias marcas, né? A principal dela, como Jesus disse, né, é o amor. Né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Então, a principal marca de um discípulo, de um cristão, é o amor. Mas também é a humildade. Então, Paulo ele fala que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, nós já aprendemos que a humildade é a marca do cristão. Ele deve fazer tudo considerando o outro superior a ele. E aí, no versículo 5 do capítulo 2, Paulo vai dar o maior exemplo de humildade de toda a história. Quem que é o maior exemplo de humildade de toda a história? Cristo Jesus. E ele diz assim, Filipenses 2:5. Você conhece esse texto, é um dos textos mais lindos da Bíblia, e eu não poderia terminar esse estudo sem ler de novo esse texto. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 5, você que está acompanhando aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele pega o exemplo máximo de humildade, que é o exemplo de Cristo. E diz assim, pois ele, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, quando Paulo vai dar um exemplo de humildade, o maior exemplo, ele dá o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis tomar o trono de Deus. Assim como Lúcifer, né, tentou, quando nós estudamos lá na igreja, nós falamos sobre isso. Que Lúcifer, que era o anjo, que era um querubim ungido, ele tentou ser maior do que Deus. Ele teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aí, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aí o que Deus fez? Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Você pode escrever aí nos comentários, Jesus Cristo é o Senhor? Você pode declarar isso aí na sua casa, você pode escrever aí. Enquanto eu vou beber uma aguinha aqui, se puder escrever aí, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Aleluia. Jéssica escreveu ali, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então, Deus deu a ele o nome, aleluia, que está sobre todo nome, que nós declaramos nessa noite. A Cleice também escreveu ali, glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Declare isso aí na sua casa. Jesus Cristo é o Senhor. Por que ele recebeu esse nome? Porque ele se humilhou. Porque ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão participando aí, né? Estamos aí com 32 pessoas. Glória a Deus. Vamos continuar. Aí nós, no capítulo 3, tem um texto também que é um texto também bem conhecido, versículo 12 do capítulo 3, onde Paulo ele se compara a um corredor, alguém que está correndo uma corrida, uma maratona, e ele diz assim, capítulo 3, versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, né, ou a maturidade,
Ele diz assim: eu não alcancei essa maturidade igual a Cristo, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 3: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando? Eu estou numa corrida, e nesta corrida eu tenho um alvo. E o que eu faço? Eu não corro olhando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E qual é desse alvo? O pleno, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É nesse alvo que nós estamos também correndo. É para isso que nós estamos gastando a nossa vida pelo Evangelho, estamos dedicando a nossa vida para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E capítulo 4, versículo 6, Paulo vai falar do problema que nós falamos aqui, né? Capítulo 4, ele fala do versículo 1 até o versículo 3, ele fala da paz com Deus, com os outros. Daí do versículo 4 até o versículo 9, ele fala da paz consigo mesmo. E aí do versículo 10 até o versículo 13, ele fala da paz com as circunstâncias. E Paulo fala aqui no versículo 6 de algo que tenta tirar a nossa paz, que é a ansiedade. E esse é um problema bem atual, né? O problema da ansiedade. E ele diz assim, versículo 6 do capítulo 4: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmão, o que tenta tirar a nossa paz muitas vezes? A ansiedade. E essa ansiedade, ela só vai sair da nossa vida através da oração. Em tudo façais petições, oração, súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Eu quero, mais uma vez, declarar sobre a tua vida que a paz do Senhor está chegando aí no seu lar, está chegando no teu coração, está chegando na sua casa. E o interessante, irmãos, é que nós temos que estar em paz, primeiramente com Deus, depois com os nossos irmãos, com os outros, né? Não só com os nossos irmãos, mas com qualquer outra pessoa. Depois em paz conosco mesmo, com nós mesmos, né? Uma paz interior. E aí, aqui no capítulo 4, versículo 10, entrando aqui nesse texto de hoje, depois dessa breve introdução, né? Do que nós já estudamos, Paulo vai falar sobre a paz com as circunstâncias. Então, se eu estou em paz com Deus, se eu estou em paz com os outros, se eu estou em paz comigo mesmo, eu vivo em paz nas circunstâncias. Porque essa paz, como a gente já falou aqui no versículo 7, que essa paz de Deus que excede todo entendimento, a fonte dessa paz é o próprio Deus. E aí, quando eu estou em paz com Deus, em paz com os outros, em paz comigo mesmo, haverá sempre, eu vou ter paz com as circunstâncias, que também é algo bem difícil, né? A gente viver em paz. Aí, em paz com as circunstâncias. Aí, o que Paulo fala? Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo está falando que ele tinha paz, ele tinha alegria, ele vivia contente em toda e qualquer situação. E eu acho interessante, irmãos, que quando nós estamos em paz com Deus, haverá sempre uma provisão para nós. Quando eu estou em paz com Deus, com os outros, comigo mesmo, haverá sempre uma provisão. Porque olha que interessante, o versículo 10 ele fala de um cuidado que teve pela vida dele. O versículo 14 ele fala que ele
a igreja de Filipos se associou com ele na tribulação. Versículo 15 ele fala que sabeis também vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Versículo 16, porque até para Tessalônica mandar não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. O que eu entendo disso, irmão? Que Paulo está falando aqui que ele tinha o cuidado de Deus, porque ele vivia em paz com ele, com Deus, com ele mesmo, com os outros. Deus ele não deixava faltar nada para a vida dele. E nós temos que ter essa certeza nas nossas vidas. Porque, olha que coisa interessante. Paulo ele era um missionário, ele vivia para o reino de Deus, ele vivia para pregar o evangelho, ele vivia para falar das boas novas. E ele está falando que nesse período que ele viveu, não faltou nada para ele. Teve a provisão de Deus. A igreja de Filipos foi uma igreja parceira. Daqui a pouco nós vamos falar isso. Foi uma igreja que abençoou, sempre sustentou o ministério de Paulo. Então, quando eu estou em paz com Deus, com os outros, comigo mesmo, sempre haverá uma provisão. Amém? Sempre haverá uma provisão. Agora o versículo 11, ele vai falar da paz que ele tinha com as circunstâncias. Olha o que ele diz. Versículo 11. Digo não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa linda, irmão. Às vezes a gente pega, né, esse versículo aqui, Filipenses 4:13, ele é bastante conhecido, né? As pessoas colocam lá no para-choque do caminhão, adesivo, né? Tem igrejas que escrevem ali, mas elas só escrevem o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma verdade. Né? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Só que se a gente for ler o texto, o contexto, né, que eu sempre falo que a gente tem que ler o texto e o contexto, no contexto, Paulo está falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia viver humilhado, como também ser honrado. Ele também sabia viver em qualquer circunstância, na fartura, na fome, na abundância e na escassez. Então ele está falando assim, olha, eu posso passar por escassez, eu posso passar por abundância, eu posso passar por fome, eu posso passar por fartura, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por bonança, eu posso ter tudo, eu posso não ter nada. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho paz com as circunstâncias. Amém? Eu tenho paz em qualquer circunstância. Tanto sei estar com dinheiro na conta, como sem dinheiro. Eu posso passar por doença ou estar com saúde, porque eu aprendi. Então, irmãos, nós temos que pedir para Deus nos dar essa graça de aprender a viver em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente, satisfeito, grato, feliz, alegre, em toda circunstâncias. Por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo o que, Reinaldo? Tudo. Viver em abundância, fartura. Viver dificuldade ou em fartura. Viver com fome ou com a barriga cheia. Ser humilhado ou ser honrado. Eu estou em paz com as circunstâncias. Porque eu tenho paz com Deus, com os outros e comigo mesmo. Então eu estou em paz com qualquer circunstância. Amém? Então que o Senhor nos dê essa graça nesses dias, né? Como nós precisamos, às vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, ficamos ali, meu Deus, e agora como que vai ser? Mas se nós entendermos isso que Paulo entendeu, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, meu irmão, não vai ter nada que pode tirar a nossa paz, porque nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, no encerramento dessa carta, Paulo ele vai agradecer à igreja de Filipos,
que era uma igreja generosa. Do versículo 14 do capítulo 4 até o final dessa carta, versículo 23, Paulo vai agradecer que a igreja precisa ser generosa, irmãos. A igreja precisa ser generosa, porque nós servimos um Deus generoso. Amém? E nós somos a extensão desse Deus, nós somos a imagem desse Deus, nós somos cristãos, nós somos semelhantes a Cristo. Então, nosso Deus é generoso e nós também devemos ser generosos. A igreja de Filipos era uma igreja generosa. E é importante isso, e eu quero que, se você puder abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, depois se você quiser ler o capítulo 9 inteiro, você vai ver que Paulo vai falar que o obreiro, aquele que prega a palavra, aquele que faz a obra do Senhor, ele deve ser, sim, honrado. Muitas vezes a gente acha que, assim, porque a gente começa a ver tanta coisa errada na igreja, e a gente acha que, eu já ouvi essa frase, todo pastor é ladrão. E isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. É lógico que nesse meio tem muitas pessoas que querem tirar vantagem. Mas a grande maioria dos pastores, dos missionários, dos obreiros que estão na obra, eles estão ali porque eles foram vocacionados por Deus. Eles têm aquilo ali como algo que Deus entregou para eles, aquela missão, e esses homens têm que ser honrados. Então, tem muita igreja que fala, não, pastor não tem que ter salário. Depois você dá uma lida lá, 1 Coríntios, capítulo 9, o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo está justamente falando, não, aqueles que vivem do evangelho, aqueles que vivem da obra, eles têm que ser honrados. Eu só vou ler o versículo 11. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, marca aí Filipenses, e vai lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Depois você lê todo o capítulo 9 de 1 Coríntios. É justamente isso. Paulo está falando assim, olha, o obreiro, o missionário, a pessoa que vive da obra, ela sim deve recolher de vós bens materiais. Ela deve ser honrada no seu ministério. Amém? Nós temos que aprender o princípio da honra, de honrar esses homens de Deus. E Paulo justamente está falando isso aqui no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 14. Ele está falando que aquela igreja foi uma igreja que honrou ele, que abençoou ele, que foi parceira dele nessa obra missionária. Olha lá Romanos capítulo 15. Eu só quero ler esses textos aqui com vocês. Romanos capítulo 15, versículo 27, também o que Paulo diz. Ele diz assim, Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Nosso pastor até falou isso no domingo, né? Falou um pouco sobre isso no domingo. Sobre os bens espirituais e os bens materiais. Que nós temos que aprender a administrar os bens materiais para recebermos bens espirituais, né? E justamente Paulo está falando isso aqui. Se o homem de Deus, o servo de Deus, o pastor, o obreiro, quem for, se essa pessoa tem nos dado ou tem gastado a sua vida para que nós possamos ser abençoados com bens espirituais, por que eles não podem ser abençoados também materialmente? Né? E lá depois, se você quiser ler Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4, fala de Cornélio. E quando o anjo chega diante de Cornélio, ele fala assim, olha, as suas ofertas, as suas esmolas, as suas orações, elas subiram como memorial diante de Deus. Então, a oferta, aquilo que você faz para o reino de Deus, ele sobe como um memorial diante de Deus. Então, volta lá para Filipenses capítulo 4. Então, Paulo está falando justamente isso, que essa igreja de Filipos foi uma igreja generosa, foi uma igreja que abençoou o ministério dele. Aí, capítulo 4, versículo 14, Paulo ele usa essa palavra aqui, ó, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então, primeira coisa, Paulo está falando que a igreja precisa ser parceira. Essa palavra associando-vos dá a ideia de sócia nessa obra. Então a igreja precisa ser parceira dos obreiros, missionários, ministros, aquelas pessoas que gastam as suas vidas
pelo reino de Deus. E Paulo está ensinando esse princípio aqui, se você entender isso. Paulo está ensinando o princípio da honra. E aí ele diz que esses irmãos, eles eram sócios. Enquanto Paulo ia pregar o evangelho nos lugares, essa igreja estava ali sustentando a vida dele, abençoando a vida dele financeiramente e de tantas de outras formas também. Então nós precisamos ser parceiros, igreja parceira dos missionários, das pessoas que pregam a palavra, dos obreiros que estão aí dedicando a sua vida no evangelho. Então, primeira coisa, a igreja precisa ser parceira. Segunda coisa, nesse texto que a gente aprende, a oferta muitas vezes não está ligada ao valor em si, mas na intenção do coração. Versículo 15, olha o que diz aqui o versículo 15. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Irmãos, a igreja de Filipos, ela era uma igreja pobre. Havia outras igrejas muito mais, que tinham muito mais condições do que ela. Aí Paulo, se você quiser ler também, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, Paulo ele vai citar a igreja da Macedônia, que era uma região pobre. E essa igreja, mesmo sendo uma igreja pobre, que não tinha uma condição comparada com as outras igrejas da época, era uma igreja que fazia obras, ela ajudava os obreiros, ela fazia coisas maravilhosas. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo ele cita essa igreja, a igreja da Macedônia, né, onde ficava a cidade de Filipos. Olha o versículo 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que coisa linda, irmão. Ele está falando que essa igreja, mesmo sendo uma igreja pobre, ela era uma igreja que era generosa. Ele fala, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Olha que coisa linda. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui em 2 Coríntios, Paulo está falando a realidade dessa igreja. Que mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo sendo uma igreja que passava por tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e grande riqueza de generosidade. Porque, olha, eu acho isso aqui tremendo, irmãos. Porque, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Irmãos, essa igreja aqui, ela é um exemplo para nós. Essa igreja de Filipos, ela é um exemplo. Por quê? Porque eles rogavam para Paulo deixar eles participarem, para que Paulo pudesse deixar eles participar da assistência dos santos, para participar do ministério dele, para participar de ajuda de pessoas, de irmãos que nem eles mesmos conheciam. Essa igreja é um exemplo de uma igreja generosa, que não tinha muito, mas que tinha um coração voluntário, um coração generoso. Assim como aquela viúva pobre, de Marcos capítulo 12, quando Jesus fala, Marcos 12, 41, de uma viúva que só tinha 2 moedas. Enquanto os ricos iam ali e colocavam do que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Então isso, irmão, fala de generosidade. E essa igreja de Filipos era uma igreja generosa. Olha que coisa tremenda. A oferta, guarde isso aí no seu coração. A oferta muitas vezes não está ligada ao valor em si, mas na intenção do coração. Aqueles ricos davam do que sobrava. Aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Essa igreja de Filipos, ela rogava para poder participar da assistência dos santos.
Terceira coisa que a gente vê nesse texto aqui de Filipenses 4. A oferta, ela sobe diretamente às narinas de Deus. Olha o versículo 19 aí. Versículo 18. Olha o que ele diz aí. Recebi tudo, ele recebeu a oferta que aqueles irmãos tinham mandado pela mão de Epafrodito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, meu ministério está suprido, eu tenho agora condições. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, irmãos, a oferta que é feita com generosidade, com o coração, com uma intenção correta, ela sobe como aroma suave. Olha o versículo 18. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou nas mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu vi até que o pastor colocou aí o número do Pix, né? Da nossa igreja. E você também pode fazer a sua oferta ali na nossa igreja, indo ali, qualquer dia da semana, você indo ali vai ter alguém, você pode ofertar. Mas a questão é o seguinte, irmão. Você não está ofertando para a igreja. Você está ofertando para Deus, e essa oferta ela vai subir como um aroma suave. Olha o que Paulo diz. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou nas mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então a oferta, ela sobe como aroma suave às narinas de Deus. E Deus, tinha um pastor amigo meu que sempre falava isso, né? Deus não é devedor de ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Então, aquilo que o homem faz para Deus, ele com certeza, ele vai, não que a nossa intenção seja essa, né? Mas a recompensa, ela vem como uma consequência na vida daqueles que têm um coração generoso, como essa igreja de Filipos. E aí, irmãos, a última coisa, o próprio Deus se encarrega de suprir as necessidades de uma igreja generosa. Eu falei, né, de Filipenses 4,13, né? As pessoas só pegam esse texto e falam assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Só que elas não lêem o contexto. O que Paulo está falando que esse tudo posso, ele podia passar por dificuldade, passar por lutas e qualquer circunstâncias, né? E aqui também nesse versículo 19, muita gente lê esse versículo e só pega esse versículo. Ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aí as pessoas falam, glória a Deus, Deus vai suprir. Só que ela não leu os versículos anteriores. Para quem que Paulo está falando isso aqui? Que Deus vai suprir as necessidades. Para uma igreja generosa. Para uma igreja que sustentou o ministério dele. Para uma igreja que foi parceira. Para uma igreja que ofertou, que sustentou lá. Lembra lá de 2 Coríntios 8? Uma igreja que suplicou, falou, Paulo, nós queremos ajudar, nós queremos ser parceiros, nós queremos abençoar os nossos irmãos, nós queremos ofertar, nós queremos sustentar esses homens de Deus. Então, e para essa igreja, aí vem o versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então não leia o texto sem ler o contexto. Para quem que é essa promessa aqui, irmãos? Para quem que é essa oração que Paulo está fazendo? Para essa igreja generosa. Então que nós possamos hoje ser uma igreja generosa. Ser uma igreja que entende, primeiramente, que a igreja precisa ser parceira nessa obra, que a oferta não está ligada ao valor, mas à intenção do coração, que a oferta sobe diretamente às narinas de Deus e que quando que nós somos generosos, o próprio Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Necessidades supridas por Deus. Amém. Irmão Cláudio escreveu ali, ofertar a Deus é uma honra, é uma ação de quem é livre. Glória a Deus. Isso é verdade, né, irmão Cláudio? Tem muitas pessoas que ficam
querendo justificar. Não, mas o dízimo é do Antigo Testamento, do Novo, é da lei, e aí a oferta, como é que é? A gente não precisa mais ofertar. Elas tentam justificar, mas elas não entendem que oferta é um ato de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Então, que nós possamos aprender com essa igreja aqui. Mesmo sendo uma igreja pobre, foi uma igreja que recebeu elogios de Paulo aqui, porque foi uma igreja que foi parceira, né? Se associou com ele nas tribulações dele. E aí, versículo 20. Ora, o nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glória a Deus. Então nós encerramos aqui o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu fui muito abençoado nesse estudo. Nós já estudamos algumas cartas, já estudamos Romanos, já estudamos Colossenses, já estudamos Efésios. Efésios foi tremendo, né? Quem sabe um dia a gente volta de novo a estudar essas cartas. E nós estamos encerrando hoje esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Que nós possamos ser abençoados por essa palavra, que nós possamos crescer no entendimento da palavra de Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, que você venha ser uma pessoa que não apenas vai na igreja e participa dos cultos, mas que você venha... Tiago também, a gente estudou Tiago, glória a Deus, o pastor colocou aí. Que você venha entender, né, que os seus olhos sejam abertos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, o nosso entendimento é aberto, os nossos olhos é aberto. E é isso que nós queremos mesmo, que os seus olhos sejam abertos, que você não venha cair nos enganos dos falsos mestres, dos falsos líderes, que você não venha cair nas heresias, mas que você venha realmente abrir os seus olhos e você venha ter entendimento da palavra. Porque a única coisa que liberta alguém é o conhecimento da verdade. Não é a verdade, mas é o conhecimento da verdade. Já parou para pensar nisso? Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você conhece a verdade te liberta. Então, o que é a verdade? A palavra. Quando você conhece a palavra ela traz libertação. Você é livre. Agora você não está preso às tradições, não está preso à religiosidade, não está preso a dogmas, né? Você é alguém livre e que tem os seus olhos espirituais abertos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, vamos encerrar com louvor, vamos estar orando, pedindo para que Deus venha trazer realmente um avivamento nesses dias que nós estamos vivendo. O avivamento ele começa com arrependimento, com lágrimas. Eu gostaria que você pedisse para Deus te dar lágrimas. Lágrimas. Quanto tempo, né, a gente às vezes passa sem chorar na presença de Deus. E isso fala que nós estamos precisando de um avivamento. Então, peça para o Senhor aí, peça para o Senhor perdão pelos seus pecados, pelo pecado da nossa nação, pelo pecado da igreja brasileira. Peça perdão hoje, peça por um avivamento nesses dias. Feche os seus olhos aí. Pai, nós te pedimos, Pai. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos arrependemos todos os dias, porque somos tão falhos, tão limitados, tão pecadores, mas a sua graça, Pai, nos constrange, o seu amor, Pai, ele nos constrange. Nós somos todos os dias, ó Pai, alvos da sua misericórdia. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, Pai. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite pedindo perdão, Pai,
Perdoa, Senhor, os pecados cometidos pela nossa nação. Perdoa os pecados cometidos pelos líderes, Pai. Pelas pessoas que se intitulam líderes na igreja. Tem misericórdia, Pai. Tantos escândalos, Pai. Tantas coisas acontecendo. Tantas coisas que envergonham, Pai, o Evangelho. A Tua palavra diz que o escândalo ele virá, mas ai daquele que vier o escândalo. Pai, nós te pedimos, Pai, livra-nos, Pai, de pecarmos, livra-nos, Pai, de errarmos. Nós não queremos mais errar, Pai, nós não queremos pecar, nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Gera isso no coração de cada um dos nossos irmãos que está acompanhando esse vídeo, que vai acompanhar ainda, ó Pai. Gera temor, gera, Pai, reverência, Pai. Senhor, nos devolva as lágrimas. Espírito Santo, faça-nos chorar. Cada vez, Pai, que a gente vê uma notícia, Pai, uma notícia de alguém que morreu, de alguém que se afastou dos seus caminhos, de alguém que está perdido, Pai. Senhor, nos dê lágrimas, Pai. Que nós possamos sofrer a dor dos nossos irmãos. Que nós possamos, Pai, nos arrepender dos pecados cometidos, Pai, a cada dia. Assim como Neemias, Pai, quando ele ficou sabendo da situação que estava Jerusalém, ele foi lá e ele orou, ele pediu perdão pelos pecados cometidos por aquela nação. Da mesma forma, Pai, nós pedimos hoje. Tem misericórdia, Pai, dos pecados cometidos pela nossa nação brasileira, Pai. Senhor, tem misericórdia dos pecados cometidos pelos líderes religiosos, líderes políticos, Pai. Pai, toda a liderança da nossa nação, Pai, tem misericórdia, Pai. Gera temor no coração de cada um. Nós repreendemos, Pai, a corrupção na nossa nação. Nós repreendemos, Pai, a impunidade, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que haja justiça na nossa nação. Que haja justiça, Pai, no Brasil. Que as pessoas possam, Senhor, ver que nosso país é um país sério, Pai. Senhor, tira toda a corrupção, tira, Senhor, todo o espírito que age, Pai, causando muitas vezes um sentimento, Pai, que não dá nada fazer das coisas erradas, Pai. Tira isso, Pai. Coloca temor no coração de cada um, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite. Te pedimos também, Pai, sobre aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais. Senhor, alcança, Pai, aqueles que estão internados agora, Pai. Senhor, abençoa a Igreja Brasil para Cristo ali do Jardim Ana Rosa, ó Pai. Senhor, abençoa os pastores que estão neste momento internados, os líderes, os nossos irmãos, Pai, que estão passando por dificuldades. Alcança, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa noite. Manifesta a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando mais um louvor aqui, encerrando essa noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe, aleluia, esse restante de semana, que venha ser uma semana sobrenatural na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos toda a honra, Senhor, e toda a glória, Pai. Te bendizemos, Pai, nessa noite, Pai, declaramos, Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai. Aleluia, Jesus. Tu quer estar junto aos teus céus, pois fazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, a dor.
somente a ti, Jesus. Aleluia. Vamos declarar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Nós queremos ofertar ao Senhor, Pai. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. Nós vamos ter o nosso culto ali na quinta-feira. O pessoal de Rolândia vai estar fazendo também a live. E depois no sábado de novo, no domingo de manhã e no domingo à noite, tá? Deus abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus.